E aí, povo santo, olha eu aqui novamente, mais um santo vídeo. O tema de hoje: devolvendo para o ministério da Igreja Congregação Cristã no Brasil todos os dardos inflamados que eles jogaram contra nós, membros. Um deles é o título de servo inútil. Para quem não sabe ou não conhece a CCB, então, por mais de 100 anos, duas gerações que passaram por essa igreja foram obrigadas a cantar um hino com o título "Sou servo inútil, ó Deus piedoso". Bom, esse hino está contido no hinário dessa igreja, mas assim, a origem dele não tem nada a ver com humildade. O ministério, de propósito, pegou esse hino, que foi criado por um compositor norte-americano, introduziu no hinário da CCB para poder fazer a Irmandade declarar publicamente que são inúteis. É a mesma coisa que se estivesse zombando da nossa fé. Meus queridos, primeiro eu vou falar da origem desse hino e depois dar um checkmate desses falsos homens de Deus. Então, as informações que eu vou passar aqui foram extraídas de documentos históricos que fazem parte do meu acervo. A história do hino que o Ministério usa para humilhar a Irmandade é essa. É a história do hino polêmico da CCB: "Sou servo inútil, ó Deus piedoso". Origem do hino. Então, o verdadeiro compositor dele foi o Albert Lister Peassi. Ele nasceu dia 26 de janeiro de 1844 e faleceu 14 de março de 1912. Então, esse homem nunca foi crente da CCB e muito menos cristão. Morava nos Estados Unidos nessa data, 26 de janeiro de 1844. Só que ele veio nesse mundo com um dom especial. Qual que é? De compor pelas melodias. Ele também tinha o dom de tocar órgãos musicais, aqui diz na biografia dele, enfim. Então, meus queridos, a CCB pegou um hino de um compositor norte-americano que não tinha nada a ver com esse sistema religioso. Inclusive, o Albert Lister Peassi não criou essa composição para ser usada no sentido de humilhar pessoas. Okay. Vou ver aqui. Essa composição ela era cantada na igreja Paróquia Quinuu. Então, meus queridos, minha Santíssima Mãe, que Deus já recolheu, odiava esse hino. Eu queria que ela estivesse viva hoje para poder compartilhar com ela a história dele. Porque quando nós éramos uma família, tudo da CCB ia lá congregar, alguém chamava esse hino, aí ela cantava, quando chegava em casa, já vinha se lamentando, Quer dizer, sou servo inútil? Como assim eu sou servo inútil? Eu tenho que ir lá na CCB cantar "Sou servo inútil"?
Então eu queria ter a chance de explicar para ela que nós não somos inúteis. Inúteis são o ministério da Igreja Congregação Cristã no Brasil. Todos os homens que fazem parte da hierarquia ministerial da CCB são inúteis. E eu vou provar, nesse vídeo que eu vou provar o porquê. Então, dentro da lista de exclusivismo da CCB, está a reivindicação, ela reivindica o lugar da igreja primitiva. Por quê? Só porque a CCB é a única igreja que segue todas as cartas paulinas do apóstolo Paulo. Vamos, Cristo. E por causa disso, o ministério, eles acham que eles são igual aos apóstolos, os 12 apóstolos, né? Homens de Deus. Então, qual a utilidade da, eu vou chamar hierarquia, apesar que a CCB não gosta, né? E esconde isso. Então, qual a utilidade da hierarquia ministerial da CCB? Com cargos de cooperador à noite, cooperador de jovens, ancião, presidente, tesoureiro, ancião mais velho, ancião da alta cúpula. Então, qual a utilidade deles perante Deus? Nenhuma. São inúteis. 1000% inúteis. Não presta para nada. Deus, o Altíssimo, o Criador, Adonai, não achou graça em revestir o ministério da CCB, se é que se pode chamar isso aí de ministério, dos dons celestes. A prova diz que o ancião, né, que é o cargo mais idolatrado nessa igreja, do alto escalão, não consegue repetir as mesmas proezas dos apóstolos, que é dar vista aos cegos, fazer o paralítico voltar a andar, o morto à vida, o surdo e mudo falar e voltar a ouvir. Nenhum dom celeste é manifesto nesses homens, porque eles são inúteis. Só presta para ficar comendo o dinheiro das coletas, desviando o dinheiro das coletas para poder usar em benefício próprio. Agora, tem uma coisa que eles acham que vem da parte de Deus, né? Olha o barulho. Na qual eu julgo como uma vergonha para o Evangelho de Cristo. Então, o Ministério da CCB acredita que a partir do momento que ele sobe em cima de um púlpito, abre a Bíblia e lê um versículo aleatório, um versículo ou passagem bíblica famosa, após aquele momento, o Espírito Santo de Deus vai usar da boca deles para poder passar uma mensagem que atenda às necessidades pessoal de um povo que não é de Deus, chamado povo solícito, hipócrita e carnal da CCB. Aqui até a Irmandade eu corto na espada. Eu estou vendo aí nas redes sociais muita idolatria. É Deus que está falando aqui, viu, Irmandade? Não é o homem, não. Então, os queridos, esses homens, eles se apresentam diante do povo
com boca de Deus. No coração enganoso de um ancião, ele acha, eu sou o máximo, eu sou um homem de Deus, eu sou a boca de Deus, Deus fala através da minha boca. Então quem fala através da boca desses homens é Beelzebul, o príncipe do inferno. Eles, é um espírito de mentira que vem usando deles todos os dias para cirandar com a alma da Irmandade. Tudo que sai da boca deles é de procedência maligna. São inúteis. O ministério da CCB, todos os homens que compõem, faz parte do ministério da CCB, assim, perante Deus, igual eu falei agora há pouco, são inúteis. Não serve para nada. Já os apóstolos, né, meus queridos, aqueles que foram escolhidos a dedo pelo Messias, a esses eu respeito, porque aqueles eram homens de Deus, né? Inclusive eles provaram isso conforme está registrado na Escritura Sagrada. Quando chamaram Elias de homem de Deus, Elias subiu em um lugar alto, né? E os guardas do rei vieram para tentar pegar ele. Aí veio de 50 e 50. Aí falou assim: Elias, homem de Deus, desce, que o rei quer falar contigo. Elias, ele não se deu ao trabalho de se apresentar como homem de Deus. A solicitude soberba, a prepotência que existe nesses anciões da CCB não estava naquele homem. Ele foi humilde, ele falou assim, deixou que Deus respondesse: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu, consuma a ti e aos teus 50. E no mesmo momento o fogo, desceu e matou aqueles homens. Então, Elias fez isso, a sombra de Pedro curava, enfim, para um sinal a provar que aqueles homens eram de Deus, estavam a serviço dele, aconteciam essas coisas. Já o ministério da CCB é inútil, não consegue curar ninguém, e o ministério deles, para quem não sabe, são cargos criados pela própria instituição religiosa. O ministério da CCB é inútil. É inútil. Também são personagens criados pela própria instituição religiosa, né? Cooperador. Já me esquecendo. Não tem respaldo bíblico. Pertence a uma instituição religiosa que é mais suja que pau de galinheiro. O ministério da CCB é todo envolvido com escândalos. Para quem não sabe. Muitos aí compraram seus cargos ministeriais. Eu tenho documentos falando sobre isso. Outros fizeram acordos de cumplicidade sexual. Se deitaram com outros homens para poder chegar ao cargo de ancião. Já outros foram por indicação humana, nepotismo. Já outros foi através de ameaça, rabo preso. Ou você me coloca, ou você me ordena como cargo de ancião, então eu vou lá na internet falar tudo que eu sei. Calma aí. Aonde você quer atender? Aonde você quer ficar responsável por administrar? Então, meus queridos, é só sujeira. São inúteis. Nunca confie em um ancião da CCB. Principalmente aqueles que ficam pregando nos cultos presenciais ou online. Esses homens, além de sujos, são hipócritas. Eles ensinam uma coisa, mas fazem outra. Ok?
Então, eu acho que eu falei tudo, né? Tá bom, o ministério inútil da CCB. Vocês, por décadas, né, humilharam a Irmandade com esse hino. Sou servo inútil a Deus piedoso. Vocês humilharam nós, né? Através desse hino. Olha só como vocês estão pagando com juros. Vocês humilharam dentro de um espaço físico conhecido como templo, né? Para um número limitado de pessoas. Hoje, vocês estão sendo chamados de inúteis perante o mundo. Sabe por que o Ministério da CCB que está acontecendo isso? Porque os humilhados estão sendo exaltados. Quantas vezes eu fui congregar e o irmão lá na frente, após cantar esse hino, ele entrava com um discurso para poder continuar humilhando a Irmandade, né? Inúteis! Os pregadores de púlpito da CCB, seja nos cultos presenciais ou online, o que eles são? Inúteis. São falsos profetas de Baal, mentirosos, enganadores, charlatões da fé, picaretas da pior espécie, larápios, vigaristas, fanfarrões, falsos homens de Deus, falsos vasos de Deus, solícitos. O ministério deles é falso. Tem que encerrar por causa do barulho, é isso aí. Um abraço.